E o conselho de hoje é: não seja realista. Você já ouviu muitas pessoas falando assim: ah, é porque eu sou uma pessoa realista, eu trato as coisas de acordo com a realidade. Muitas vezes você já ouviu conselhos de pessoas próximas, seja pai, mãe, amigos, até mesmo pessoas da igreja que vão te dizer: seja realista. Mas hoje eu tenho um recado de Deus para você: não seja realista. Por quê? Deixa eu te contar uma história antes. Há milhões de anos atrás, digamos assim, Deus criou o mundo. E depois que Deus criou o mundo, ele criou os seres humanos. E os seres humanos, eles eram perfeitos, eles eram lindos, inteligentes, eles tinham conexão direta com Deus todo dia e toda hora. Até que os seres humanos, eles deram ouvido a uma serpente e eles caíram, eles pecaram e eles se distanciaram de Deus. E a partir desse momento, o diabo ele começou a ter licença e liberdade para agir nesse mundo. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver que a maioria das coisas que a gente vê no mundo, elas são influência do mal. Ou seja, a nossa realidade, a realidade do mundo, ela é uma influência maligna. Muitas pessoas vão dizer para você: ah, você precisa parar de sonhar com um casamento bom, seja realista. Mas a verdade é que a maioria dos casamentos só está ruim por influência do mal. A maioria das pessoas vai dizer para você: ah, para de sonhar, cara. Para de acreditar que Deus vai fazer um avivamento, que pessoas vão aceitar Jesus. Para de sonhar que os jovens vão querer a presença de Jesus. Porque os jovens só querem perdição, só querem balada, só querem coisas erradas. Mas isso só acontece porque o mal tem agido. Esse conselho de seja realista muitas vezes é uma estratégia do diabo para nos fazer esquecer dos sonhos de Deus. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Ah, mas Gabriel, o que é ser cristão de verdade? Ser cristão de verdade não é só ler a Bíblia, não é só orar, é acreditar que Deus ele tem planos para nós, como diz Jeremias 29:11. Eu sei os planos que eu tenho para cada um de vocês, são planos de paz e não de mal. Esse discurso de seja realista muitas vezes é um discurso de falta de fé, um discurso de tentar fazer com que eu e você desistamos dos nossos sonhos. Esse discurso de seja realista muitas vezes é só: ah, para de sonhar, para de acreditar, para de ser alguém melhor. Porque quando a gente se torna realista como o mundo é, na verdade a gente só está se conformando com o que o diabo tem feito no mundo. Quando a gente se torna realista como o mundo é, a gente só está deixando de olhar e sonhar os sonhos de Deus e se conformar com o que o mundo já é. Mas Deus não nos chama para conformar com o que o mundo já é, mas sim para ouvir Deus e mudar o mundo. Então o conselho que eu tenho para você hoje é: não importa quem está te falando ou o que está te falando, mas não seja realista, não seja não. Sonhe os sonhos de Deus. Eu não estou te dizendo para ignorar a realidade, para viver num conto de fadas, não, não é isso. Entenda a realidade, mas sonhe com uma realidade dos céus. Ah, porque todo mundo hoje só quer pegar, sair e o casamento não tem mais jeito, o homem é tudo assim, mulher é tudo assim. Não, não, não. Entenda que a realidade é: homens estão sendo cada vez menos masculinos e mulheres estão sendo cada vez menos femininas, mas Deus tem algo de diferente para nós. Se a gente se tornar realista como todo mundo pede para a gente ser, nós vamos desistir de sermos boas pessoas. Então, o conselho que eu sinto de Deus para te dizer hoje, nesse vídeo simples e curto é: não seja realista. Ouça a Deus e junto com Deus mude a realidade. Ah, seja realista, essa doença vai trazer morte. Ah, seja realista, faça uma faculdade, tenha um bom emprego e está tudo bem. Não, não, não. Se Deus te deu um sonho gigante, siga esse sonho gigante. Não seja realista. É por isso que ele e eu amamos vocês.